Em nosso estudo de hoje, a lição 43 do Livro da Esperança, emprego de riquezas. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância daquilo que possui. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Capítulo 16, texto 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sobre a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e da orientação que lhe imprimimos. Meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. No teste individual é desnecessário ir longe para a justa demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo que nos patenteia a mente. Diante de uma cena suspeitosa, observemos a conduta que distamos aos olhos para que nos auxilie a fixar as imagens edificantes com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos de modo a que retenham o melhor das informações recolhidas a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo que possa constituir agravo a instituições e pessoas. À frente do trabalho é preciso anotar que espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestação para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem com flagrante prejuízo dos outros. Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar no íntimo quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que, em nome do amor, não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismo de criminalidade e desilusão. Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória com difíceis problemas a resolver, anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Gente, mais uma lição maravilhosa em que Emmanuel começa falando da riqueza e que realmente a gente tem aqui na Terra um costume de julgar, né, de pré-julgar, que é o pior, né, pré-julgar normalmente as pessoas que estão vivendo na abastança, né, ele bota aqui na cruz do dinheiro, ele usa esse dinheiro, cruz do dinheiro. Um dia a gente vai entender o alcance dessas palavras aqui de Emmanuel com todos os pingos nos is. Mas ele vem falar para a gente o seguinte, que tem muita gente que ainda não consegue entender as dádivas que a gente tem, os talentos que a gente tem, e colocar os talentos à disposição, sem ser os talentos, a moeda aqui na Terra. Ele até usa aqui o termo, ele chama atenção para a gente, ó, tanto o ouro como o vapor, tanto a eletricidade como o magnetismo, eles não são maus nem bons, a gente pode usar tanto para o bem como para o mal, e o mérito vai estar na maneira que a gente estiver utilizando cada uma delas. Tem gente que vai ter o dinheiro na mão e vai usar da melhor maneira possível. Tem gente que vai ter o dinheiro na mão e vai dar aos excessos de todos os gêneros. E é assim também, como ele fala do vapor, ele está falando das potências das máquinas, a eletricidade e também o magnetismo. Quando fala o vapor, a gente pode até colocar energia nuclear também, que também é uma energia criada também. O homem está aprendendo a manipular ainda, né, e dentro do que aprendeu está conseguindo colocar em prática, aí, gerando energia. Mas a lição principal aqui do Emmanuel deixa para a gente uma mensagem que é bom a gente refletir. Tudo neste mundo vai ter o lado bom e o lado ruim, né? Porque esse mundo não é perfeito. Então tudo vai ter o lado bom e o lado ruim. E a gente tem que aprender a ajustar um dínamo aqui dentro do nosso cérebro, aqui, a fazer uma peneirada mesmo, né? E absorver aquilo que é bom de tudo. Se a gente for desprezar o que tem é coisa ruim, você vai desprezar tudo no mundo, né? A gente até entende quando o Allan Kardec fala que às vezes é melhor
você deixar 100 verdades de lado por conta de uma mentira, né? Ele chama a atenção que uma mentira pode fazer um estrago muito grande. Tudo bem, né? Que às vezes um texto inteiro que tinha muita coisa, mas uma coisinha que teve no texto, ele prefere deixar o texto de lado e não arrisca. Ele vai tudo passar pelo crivo do bom senso e da razão dele, né? Mas ele vem chamando a atenção para a gente de que em tudo a gente aprende. Por exemplo, eu fico vendo aqui, se Leopoldo Machado estivesse encarnado aqui entre a gente, Leopoldo Machado é o patrono da nossa casa e é uma pessoa que pregava a alegria cristã, tanto que a música dele é conhecida no meio espírita todo. Somos companheiros, amigos e irmãos. Se Leopoldo Machado estivesse aqui hoje, Leopoldo Machado provavelmente assistiria um stand-up comedy, né? E o que acontece? No stand-up comedy vai ter palavrão. Eu vou absorver o palavrão, não vou dar atenção ao palavrão e vou procurar pegar aquilo que seja engraçado, aquilo que seja comédia. Os comediantes de hoje não são como os comediantes de 30, 40 anos atrás. Eu achava, por exemplo, muito mais inteligente aqueles comediantes lá de 30, 40 anos atrás. É uma opinião pessoal, uma opinião minha, que eles não usavam esse recurso todo dos palavrões, das agressões que tem hoje. Mas você escuta aquilo ali, você absorve. Você vai pegar uma letra de música, você vai pegar uma poesia, você vai pegar um filme de televisão, uma peça de teatro, em tudo você vai observar. Aí isso aqui eu aproveito, aquilo ali eu não aproveito. E outra coisa, aquilo que eu não vou aproveitar, eu não vou ficar colocando em evidência. Né? O que ele coloca pra gente aqui? Né? Olha só, diante de uma cena suspeitosa, observemos a conduta que distamos aos olhos, que a gente está olhando, para que nos auxiliem a fixar as imagens com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Então, eu não vou prestar atenção naquilo que está voltado para o lado ruim, para o vinagre da injúria. Eu vou voltar para os outros interesses, por outros ingredientes, porque tem outros ingredientes. Aí depois ele fala, eu escutando essa ou aquela notícia que a gente ouve na televisão, vamos ver a diretriz que a gente impõe aos nossos próprios ouvidos, vamos pegar o que ele está querendo dizer com isso. Então, não, e depois ele fala para que a nossa palavra se abstenha de tudo que possa constituir agravo a instituições e pessoas. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o meu coração começar a partir de hoje a ficar cheio daquilo que edifica, daquilo que é bom, eu vou sim me permitir participar de todas as coisas. Eu sou um homem do mundo, mas aqui eu vou saber filtrar. Mas isso aqui eu presto, isso aqui para mim não cabe. Vou ficar com aquilo que presta, vou começar até disseminar aquilo, e sem a intenção de pegar aquilo que não presta e colocar em evidência, fazer essas críticas tão rigorosas. Ah, mas isso seria um desfavor para a educação. Não, seria prudência. Esse discurso de que, não, você não pode ficar calado, porque não, é prudência. Isso aí, com o tempo, o dia que a gente começar a dar atenção apenas para as coisas boas, as coisas ruins não vão ter mais lugar. Elas naturalmente vão ser excluídas. E isso, para quem duvida disso, faça um laboratório na sua vida com relação a isso. Né? Eu não preciso ficar colocando em evidência aquela coisa que está errada para justificar que eu estou me afastando dela, não. Eu vou pegar aquilo que é bom, vou praticando o que é bom. Quando você começa a virar o teu magnetismo para o lado bom, você naturalmente só vai atrair coisas boas. Gente, é uma coisa tão simples isso, é uma lei da natureza tão simples, que eu fico lembrando assim, quando eu conversei com minhas filhas aqui em casa, eu falei, olha, na minha juventude, aqueles alunos de escola que eram brigões, só atraíram por o lado dele outras crianças e adolescentes que eram brigões também. A maioria ou teve uma história muito triste de violência, e alguns até chegaram a desencarnar por conta disso. Agora, aquela pessoa que é boa, ela naturalmente vai atraindo coisas boas. Então, o que você quer? Você quer atrair para o seu lado brigões, ou você quer atrair pessoas que são gente de bem? Né? Então a gente vai começar a falar, esse ano, por exemplo, foi muito difícil você conseguir ter uma conversa salutar quando se tratou de política. Poucas pessoas, teve pessoas sim, mas são poucas, aquelas pessoas que sentam sempre para falar prós e contras de um lado e do outro e te colocam para raciocinar, sem querer forçar a opinião, impor a opinião dele, sem também fazer uma crítica muito azeda em cima da opinião que seja contrária. Né? Tem gente assim ainda. É assim, isso que a gente deve buscar para todos nós. Né? Muito boa a lição de Emmanuel. Muito obrigado mais uma vez. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.